Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Érica Vitiello de Barros, do Canto de Cura Terapias, e este é o meu convidado, o Dr. Nerges Aguilar da Silva. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante, mas ainda pouco conhecido dos brasileiros, que é o testamento vital, ou diretrizes antecipadas de direitos, que vai garantir uma morte digna para nós. Parece estranho estar falando sobre morte quando você está gozando dos seus melhores dias, mas não é. E nós vamos esclarecer essas dúvidas, trazer novos conhecimentos sobre esse tema com o meu convidado, Dr. Nerges. Seja bem-vindo, Nerges. Muito obrigada por atender ao meu convite de esclarecer aos nossos seguidores e os meus clientes sobre esse tema que ainda é desconhecido, mas tão importante e que realmente nos garante direitos fantásticos na nossa terminalidade. Érica, eu que agradeço o convite de poder compartilhar, a questão do conhecimento, é uma coisa que não é muito divulgado aqui, o testamento vital. Bom, para quem não me conhece, Nerges Aguilar da Silva, sou formado em Direito, além de Advocacia, também sou economista e contador, tenho pós-graduação na área de Finanças e na área do Direito também. E, assim, gosto de estudar, enfim, e hoje o dia aqui é para a gente poder esclarecer, da forma jurídica, como que o judiciário ele está enxergando o testamento vital. E temos boas notícias para vocês, aguardem aí. Nerges, então vamos lá. Acho que o pessoal que está vendo a gente deve estar assim, mas o que é esse testamento vital? Então, a primeira coisa que eu acho importante que a gente diga é que esquece aquele testamento que você já conhece, que a gente fala da divisão de direitos pós nossa morte. Perfeito. Testamento vital é um testamento para a vida. Perfeito. Enquanto temos vida, enquanto temos batimentos cardíacos. Correto. E que vai nos garantir um fim de vida mais digno, mais honroso. Perfeito, Érica. Nesse ponto é importante que o testamento vital é o documento que você tem que colocar tudo o que você deseja e o que não deseja também. Então, nesse documento tem que estar muito claro exatamente quanto mais detalhado for, a questão do tratamento que você quer, como que você não quer, o tempo que você quer, quem você quer. Então, quanto mais detalhado estiver, mais vai ser fácil a decisão, tanto dos médicos, familiares, procuradores, advogados, quem tiver te auxiliando na questão do testamento vital. Então, o testamento vital, o que é? O documento onde você coloca tudo muito detalhado, o que você quer e o que você não quer também, para o seu tratamento, para que você tenha, uma vida aí, um tratamento, ao seu ver, muito digno aí, e bem tranquilo para você. Isso. Uma coisa também, gente, que eu queria dizer para vocês sobre o testamento vital, que complementa a fala do Dr. Nerges, é que o testamento vital ele é a garantia daquilo que você quer, dos seus desejos de verdade, para um fim de vida razoável, feliz, harmonioso, com menos dor, com menos sofrimento. E quando a gente diz é o que eu quero, obviamente que dentro da lei, nós não podemos fugir da lei e nem das questões de ética médica, mas quando eu digo o que eu quero, eu posso me referir, eu quero sempre rosas no meu quarto, comigo, mas eu também posso definir questões muito amplas sobre a dignidade da vida humana e a terminalidade, a nossa finitude com alegria, tá? E nós vamos ver isso numa série de lives que nós vamos fazer, porque é um assunto novo, mas é um assunto amplo e que não dá conta de fazer numa live só, nem que seja de um dia inteiro. Não, Érica, é importante. Se você me permite, claro. Já vou dar uma dica para a turma aí, o que o judiciário vem decidindo em questão do testamento vital. Tem um julgado, inclusive, até mostrei para a Érica, o que aconteceu? A pessoa veio a falecer e no testamento vital estava quem ele gostaria, quem ele queria que cuidasse dos seus bens. Foi lá a genitora, no caso, da pessoa que faleceu, não aceitou, entrou na justiça e o juiz considerou e garantiu o direito e a vontade, no caso eles chamam de decujos, da pessoa que faleceu. Então falou, não, quem tem que cuidar dos bens é a pessoa que ele escolheu e está no testamento vital, que no caso foi um documento público, que esse testamento estava registrado em cartório. Então o judiciário reconhece
né, as vontades, né? Então é uma evolução muito grande para o judiciário. Então, só para poder alimentar, e tem muito mais aí na sequência das lives, como a Érica falou, é só para a gente dar uma apimentada na nossa discussão. Exato, e a questão também que eu acho muito importante é que esse bom humor com que nós estamos aqui falando sobre o assunto é o bom humor que nós desejamos a todos nós, inclusive, na hora de definir, de pensar sobre as questões de morte e para nossa morte, né? Ninguém quer morrer sofrendo, ninguém quer morrer com dor. E quando nós temos um testamento vital que traz para nós os conhecimentos dessa finitude, sem sofrimento, com mais alegria, nós podemos sim ter essa alegria nossa e das pessoas que estão no nosso entorno. E aí, né, diz assim, a gente tem falado muito, quando a pessoa, ela terminou aqui, ela achou a nossa live super interessante, ela vai lá para o Google para saber mais. Perfeito. Primeira coisa, você não precisa ir lá para o Google, porque nós vamos complementar para você, dar todo esse assunto nas próximas lives. Então, pode ficar só conosco. Mas a pessoa vai muitas vezes, ou, né, como a gente não tem mais privacidade, daqui a pouco aparece numa propaganda para ela sobre testamento vital, né, vem aqueles textos que a internet vai nos enviando. E aí ela vai ver junto assim, testamento vital e diretrizes antecipadas de direito. Então, vamos esclarecer aqui para quem está nos vendo o que é testamento vital, o que é diretriz antecipada, se é a mesma coisa ou se tem diferença. Boa. Não, excelente pergunta. Não tem uma diferença, porque o testamento vital, como eu falei, é o documento que você coloca tudo que você quer e não quer. As diretrizes antecipadas de vontade é um documento que você, além do testamento vital, você inclui a procuração, né, para quem vai poder decidir, né, naquele período que você está incapaz de tomar qualquer decisão. Então, as diretrizes é o quê? Testamento vital junto com a procuração, ou seja, aquela pessoa que vai poder tomar as decisões, né, para você. Isso, então diretrizes antecipadas de vontade. Exatamente. Então lembra disso, que você está deixando um documento que vai garantir, que vai direcionar para que cuidem de você da maneira como você quer ser cuidado. Sim, nessa procuração é onde o médico ele tem que acatar, né, o procurador que vai tomar as decisões, no eventual dúvida, puxa vida, que tratamento ele vai ter, ou não entendeu o testamento vital, não ficou muito claro, ele fala, olha, não está claro aqui que se o tratamento é temporário ou permanente, então ele deve procurar, neste caso, como tem a procuração, ele tem que procurar o procurador e a decisão tem que ser acatada. Então, falando nisso, por exemplo, eu coloco ali no meu testamento vital que eu quero ter direito de receber, de ver os meus animais, que hoje a gente já não chama mais de animais, né? São nossos filhos, são nossos familiares. Mas eu estou numa UTI, e a gente sabe que a UTI ela tem problemas até para receber pessoas. Porém, nós estamos falando em terminalidade, e nós sabemos que para terminalidade existe uma lei até específica que permite que eu receba esses meus filhos como visita. Porém, eu posso estar num hospital que não tem uma infraestrutura, que não tem funcionários preparados para isso, e eles podem dizer não para o familiar que está me acompanhando. Esse testamento vital, ele me garante o direito de eu receber esses meus animais? O testamento vital, ele não é absoluto. Por quê? Se no testamento vital tiver alguma situação que seja proibido por lei, né, ou que pode causar um dano maior com a outra pessoa, né, a gente pode ter assim, alguma dificuldade de poder executar ou fazer, né, exercer a vontade da pessoa aqui. Então, a vontade dela, se tiver numa situação que você colocou, tem que fazer de tudo no hospital para tentar essa vontade. Mas, puxa vida, o hospital que não consegue, a pessoa não consegue se deslocar de nenhum lugar, se te retirar a pessoa do local para ver os bichinhos dela, vá causar um prejuízo maior para a saúde dela, né? E nesse caso a ordem do médico pode ser imperativa nesse sentido. Então a gente vai ter um pouco de dificuldade. Então assim, as vontades dele que não causem problema para uma outra pessoa, né? Porque aí você vai aliviar o teu problema, mas causar um problema do outro. Por exemplo, todo mundo sabe, adoro um samba, um bom samba, gosto do carnaval e gosto das escolas de samba e frequento. Então, quer dizer que se eu pedir ali no meu testamento vital para que durante o meu período de internação, se realmente for necessária a internação,
eu receba a visita da bateria da escola de samba, porque aquilo vai me fazer bem, eles podem se negar? Podem se negar assim. Da forma que você colocou, a gente fala, a bateria da escola de samba é uma coisa que vai chegar fazendo um barulho gigantesco no hospital. Tá? Mas então, como receber, é bom ficar claro, como receber a bateria? São os integrantes? Tá, a gente vamos tentar levar os integrantes para dentro do teu quarto, os instrumentos, sem barulho nenhum. E dentro do teu quarto, vamos fazer um sambinha, uma demonstração para você. Olha, eu sou capaz de apostar que ninguém vai impedir que isso aconteça. Então, porque você não estaria prejudicando ninguém, o barulho vai ser um barulho razoável para aquele momento, no horário adequado, obviamente. Você ia receber a escola de samba, ia ter seu sambinha no teu quarto, sem prejudicar ninguém no hospital. Então, eu consigo ter o meu direito garantido, né? A minha diretriz de vontade garantida, desde que eu não incomode ninguém. Sim. Então, eu entendo que a hora que eu vou fazer o meu testamento vital, eu também tenho que ter eu tenho que ter conhecimento, inclusive, sobre leis e possibilidades. Precisa ter assim, e o bom de você, né, é aconselhar, sempre procurar, né, um especialista, por quê? E que seja uma coisa justa. Você pode ter um pedido que seja justo para você, só que não é justo para o outro ou para a legislação. Não é justo e você não ia conseguir aquela escola de samba que entre no hospital tocando samba. Uma que não ia conseguir, questão do barulho, e os integrantes de uma bateria, deve ter 200 pessoas integrantes. Não ia conseguir colocar 200 pessoas no teu quarto, né? Seria alguns integrantes. Então é muito claro, nesse momento de lucidez, deixar claramente uma coisa que seja justa, né? Para quem vai poder exercer a tua vontade, porque senão acaba caindo por Até por isso que o testamento vital tem que vir, olha a palavra que ele usou, lucidez, no momento de lucidez da nossa vida, né? Porque uma pessoa com lucidez de pensamento e conhecimento, ela não vai, como eu, querer a bateria da escola de samba ali no momento da internação dela. Então, o testamento vital, gente, ele tem que ter conhecimento para ser bem feito. E é por isso que eu propus, que eu convidei o Dr. Neges para essa série de lives que vai esclarecer o que é. E o documento vital, gente, ele é de uma garantia fenomenal quando bem feita. Bom, aí eu recebi aqui, porque a gente já colocou isso antecipadamente também para as pessoas, e nós recebemos aqui uma série de perguntas. Eu recebi também aqui perguntando em qual época da vida, doutor, nós devemos fazer o testamento vital. Eu espero envelhecer, acima dos 60, dos 70, quer dizer, em que época eu faço o testamento vital? Olha, a pergunta é interessante, assim, o testamento vital pode ser feito a qualquer momento da sua vida, desde que você esteja com sua lucidez. Mas, geralmente, o pessoal procura o testamento vital quando, assim, já está se acometido de alguma doença, e aí está com receio de, né, ficar incapaz. Mas pode ser feito a qualquer momento da tua vida. Importante que faça com lucidez, porque hoje em dia as doenças podem sofrer uma doença a qualquer momento aí. O que está se tornando praxe no mercado? Por exemplo, empresários, né, uma certa idade, saúde perfeita, aí praticam o esporte, mas tem bens, tem patrimônio e quer que esse patrimônio seja conduzido por uma pessoa específica, nem uma pessoa da família. Então ele já pode ser antecipado. Enquanto ele estiver internado, né? Isso. Enquanto ele estiver sob a doença que pode levá-lo à finitude. Exatamente. Então ele fala assim, bom, se eu vier acometido de alguma doença, eu quero que os meus bens, as minhas empresas, sejam geridas por tal pessoa, né? Obviamente, se ele vem a melhorar, né, esse mandato pode ficar claro também que ele é revogado automaticamente. Então os empresários estão partindo por esse lado, fala, puxa vida, se eu vier a ser acometido de uma doença, eu quero que quem cuide das minhas empresas, por exemplo, né, o senhor Manuel, por exemplo, né, um nome fictício aqui. Uma coisa que é importante também falar, gente, no testamento vital, é que quando nós o fazemos, nós temos que ter certeza, no caso de colocarmos alguém como representante ou como procurador, que essa pessoa tenha muita afinidade e respeito pelo que queremos, não é? Exatamente. Porque, né, ele tem a empresa dele, eu tenho a minha, então de repente eu passo por um mal que eu vou ficar... Um mal súbito aí? Um mal súbito, mas que vai ficar, né, por um bom tempo, e que eu vou ficar incapacitada de gerir a minha empresa. Então eu posso pedir, por exemplo,
que não seja diretamente o meu subordinado direto, que Pode. seria legalmente. Não, mas eu posso pedir que seja uma outra pessoa. Pode. Porque, por exemplo, ele está lá, mas eu não concordo, nós temos discordâncias. Sim. Que eu, como presidente, sei que se ficar na mão dele, pode me trazer prejuízos. Eu posso, então, definir que uma outra pessoa tome conta para mim, já que ela tem as mesmas afinidades de pensamentos. Pode. O que tem que, na ajuda de um especialista, nesse Sim. caso, é interessante que seja um advogado. Por quê? Porque temos que analisar, inclusive, o contrato social da tua empresa. Que, por exemplo, se no seu contrato social já tiver alguma cláusula que prevê essa situação, nós temos que, no testamento vital, fazer menção a essa cláusula. Porque, senão, vai jogar uma confusão na coisa do juiz. Que vocês e os seus sócios lá atrás, vocês, que foi uma decisão bilateral, decidiram de tal maneira. E o testamento vital passa a ser uma decisão unilateral. Aí, assim, ao modo judiciário, não tem problema. Por quê? Fala, puxa vida, você combina com o teu sócio uma coisa, agora unilateralmente você quer tirar teu sócio e tomar conta da tua empresa. Então, nesse momento, é possível, sim, temos que só tomar cuidado, se não o contrato social tem uma cláusula que prevê isso, né, essa situação ou não. E eu coloquei mesmo essa pergunta, até que foi uma pergunta que eu recebi aqui antes de vir, intencionalmente para isso, porque assim, muita gente acha que o testamento vital ele está acima da lei. Sim. Ou de documentos já feitos. Eu já vi muito isso, e não é. O documento vital ele te garante direitos, sim, desde que dentro da lei. O testamento vital ele não vai fazer nada sim, fora da lei. E isso vai entrar em uma série de outros subtemas que nós vamos tratar nas próximas lives. Mas, na hora que você vai fazer o seu testamento vital, é importante, sim, que você saiba que você tem que cumprir a lei. Sim. E conhecer. Para isso, quando você tem dúvidas com relação à lei, você vai buscar quem? Um advogado para te esclarecer. Perfeito. E aí que eu acho a grande vantagem do Dr. Neges, que já conhece, já acompanha, já conhece todo esse processo, e que vai poder esclarecer, tirar essas dúvidas para você, para que faça um testamento vital muito adequado. Perfeito. Bom, existe alguma lei que respalde o testamento vital? Érica, hoje tem um Conselho Federal de Medicina, a resolução 1995 de 2012, onde lá, só que o Conselho Federal de Medicina ele vincula os médicos, né? E lá, se não me engano, o artigo 2º, lá ele vincula muito ao médico, o médico ele deverá, né, tomar cuidado e se atentar, né, o testamento vital para que seja feita à vontade do paciente. Né? Então, ou seja, isso é vinculativo, né, não é optativo, é vinculativo ao médico, então ele deve se atentar e deve seguir o testamento vital. Tá. Agora, eu resolvi, então, eu assisti aqui a live, ouvi você falar e resolvi que eu vou fazer o meu testamento vital. Como que eu devo fazer? Como é que eu faço um testamento vital? Eu tenho que procurar um advogado, eu tenho que procurar um médico, ou eu posso fazer por mim mesmo? Olha, você pode fazer por você mesmo, sozinho, da tua forma, mas é aconselhável sempre procurar um médico, porque o que o médico vai fazer? Ele vai te auxiliar e te explicar qual que é o efeito da sua decisão, né? E a maneira de ser colocado, né? A maneira que os médicos entendem que deve ser colocado, né, no testamento vital. Mas quem vai ter que escrever vai ser você. O médico não pode escrever para você isso aí, não. Tá. Você vai ter que escrever com a sua ajuda, a ajuda de parentes, né, ou mesmo do advogado. E aconselhar, procurar o advogado justamente para entender o que você pede lá, se está ou não dentro da lei. Tá, aí eu esqueci, fiz o meu testamento, esqueci de procurar um advogado, esqueci de averbar. Perfeito. E aí, lá eu tô lá na minha doença, na minha finitude de vida, e eu pedi algo ali que o meu familiar, que está responsável pela minha internação ou pela minha doença, não quer fazer cumprir. Tá. E eu não averbei. Tá bom. Como é que eu vou fazer garantir isso? Então, o familiar, se esse testamento vital já estiver no seu prontuário,
né? O seu familiar só poder contrariar essa vontade se ele conseguir provar que o paciente, naquele momento, não estava nas suas capacidades mentais perfeitas. Ou seja, quando ele fez e assinou, ele não estava sabendo o que estava fazendo. Aí ela pode contrariar isso, mas vai ter que provar, né? Isso vai depender muito de como foi feito, lógico. Se pega uma folha comum, só com a assinatura dele, lógico, a gente vai ter muitas perguntas, muitas desconfianças. Agora, se é um documento assinado com testemunha, as testemunhas deveriam ser chamadas para poder entender o que aconteceu lá, para o médico. Bom, pois bem, então foi a questão da contrariar. Agora, se omitiu, na situação de omitiu o testamento vital, não entregou para o médico, enfim. E depois... O acompanhante, né? O responsável. O responsável que deveria apresentar o testamento vital não apresentou. Vou omitir porque eu não quero fazer cumprir nada disso. Tá? Ele corre um risco. Por quê? Se essa omissão causar algum problema para o paciente, a gente vai ter que entender, porque o crime de omissão é previsto, inclusive, no Código Penal, né? Crime de omissão de socorro, por exemplo, né? Se agora, qual que é o dano? A omissão causou o quê? Se essa omissão causar problema ao paciente, essa pessoa pode ser responsabilizada. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou diante de uma doença avançada que eu precise de uma amputação de um membro, mas que no meu testamento vital eu digo que eu não quero essa amputação, porque é um direito sobre o meu corpo, certo? Porém, o meu familiar, por me amar demais, por desconhecer as desvantagens de uma vida prolongada, né, artificialmente ou com determinadas amputações, e eu estar sem condições, o meu familiar vai lá e diz, não, eu quero que ampute, porque eu quero que ele viva mais, nem que seja um mês, uma semana, mesmo que isso não seja o melhor para mim, já que eu pedi no testamento que não fizesse. Mas o meu familiar vai e faz, e ele autoriza. Então, eu posso, havendo uma recuperação minha, ou até pedindo para que uma outra pessoa cuide dos meus desejos depois da minha morte, então essa pessoa que não concordou com aquilo que eu coloquei no meu testamento pode vir ser penalizada. Pode. Neste caso que você colocou, tem até um julgado, né? Podemos já antecipar para vocês que, né, nesse caso foi apresentado o testamento vital e o judiciário entendeu que não deveria cortar, né, amputar a perna da pessoa, porque não quis e prevaleceu. Tem um julgado, inclusive, depois vai estar no nosso site, né? Vocês podem consultar lá. E prevaleceu à vontade. Não amputou e a pessoa teve o final da vida do jeito que ela queria, né? Agora, se isso foi omitido e a pessoa amputou e sobreviveu, quem omitiu poderá ser responsabilizado civilmente, neste caso. Em termos de omissão até. Por que eu trouxe hoje o doutor Neges para falar de testamento vital, já que é um assunto que vocês já viram em outros momentos, até de outras lives, eu falando. Porque o testamento vital, muita gente o faz e guarda na gaveta, tá? Tem gente como eu faço também, quer dizer, o meu não está na gaveta, o meu já está na mão dele, ele que cuida para mim. Mas eu coloco no meu RG, ele tem naquele plástico do RG, ele tem dentro ali, eu tenho um testamento vital, tá? Não escrito no RG, porque não pode escrever em documento, mas eu tenho um papelzinho. Mas aí, por exemplo, eu passo mal na rua, ou mesmo fui para o hospital. Perfeito. E aí quem está comigo fala, não, eu não concordo, eu já sei que ela tem um testamento, mas eu não concordo, fere meus princípios religiosos, fere meus princípios morais. Por exemplo, a minha mãe tem mais idade, né? Ela tem algumas... Na visão dela, por exemplo, eu posso dizer, olha, eu não quero ser entubada, porque eu não quero ter um prolongamento artificial da vida. Perfeito. Mas a minha mãe, por me amar demais, ela vai querer ficar comigo o maior tempo possível. Sim. E na visão dela, se eu estou entubada, se eu estou sendo medicada, eu estou sem dor, sem sofrimento. Perfeito. Ela pode esconder esse meu testamento e não mostrar para o médico. Perfeito. Tá, e aí eu vou ter a minha vontade contrariada. Agora, se eu fiz um testamento, eu quero que ele seja utilizado. Perfeito. E minha mãe vai esconder. Como é que eu posso garantir que se minha mãe não mostrar isso para o médico no hospital, as minhas vontades sejam permanecidas? Isto é, o hospital fique sabendo mesmo que minha mãe esconda. Esse é uma pergunta interessante, porque se você deixar o testamento vital só para tua mãe,
e se ela guardar e ninguém ficar sabendo, ou seja, se não está no mundo jurídico, não está no mundo, não está na mão de ninguém, ninguém vai saber o que aconteceu. Vai ficar segredinho dela. Segredinho dela, e se você vier a falecer, por exemplo, ninguém ficou sabendo, não tem nem como você, né, pleitear judicialmente. Agora, outros caminhos de você deixar esse documento em outras mãos, né, pessoas perto que possam, né, te acolher nesse momento, ou seja, estará com você nesse momento sempre e que possa fazer isso chegar ao médico sempre. Ou, se você se internar, né, e tiver lusta, no momento da sua entrevista, já falar, doutor, eu tenho um testamento vital. Que nem, por exemplo, no meu caso, eu tenho um testamento vital que quando eu fiz, né, a primeira vez, e eu vou modificando, que é outra coisa que nós vamos falar, que é sobre a possibilidade de modificação, mas eu tenho um, agora o mundo todo vai saber, né, então vai ficar difícil alguém esconder que eu tenho, mas assim, eu tenho um na minha gaveta de documentos, que as pessoas que têm que saber sabem qual é, tenho um espalhado mesmo, assim, tenho um no meu criado mudo, eu tenho todos numa pasta da mesma cor, porque aí todo mundo já sabe. Então eu tinha isso, até eu fui tendo, eu tinha dentro da minha bolsa, eu carregava comigo, tinha uma cópia no carro, quer dizer, gente, se eu juntasse tudo, eu tinha uma pilha desse tamanho. Perfeito. E aí, foi quando, conversando com o Dr. Neges anteriormente, e ele falando para mim que também já fazia isso, eu falei, poxa, então eu vou deixar tudo com o senhor, né? Tirei esse monte de pasta, tenho uma lá comigo, porque é para minha revisão, e ele está encarregado de cuidar de mim no momento de uma internação. Perfeito. Tá? Isto é, não é cuidar de mim como um cuidador da saúde, não. Ele vai cuidar dos meus direitos, de fazer valer os meus direitos, uma vez que ele tem um plano, depois ele vai explicar para vocês como funciona isso dentro do consultório dele. Mas o Dr. Neges, ele sempre mantém contato comigo, sabendo que eu estou viva. Né? E se eu deixar de responder, existe um período que ele vai comentar também, ele vai procurar saber de mim. Então ele vai saber se eu tive uma morte súbita, se eu estou em Ibiza sem sinal da internet, né? Mas a gente quando vai viajar conta para alguém, ou se eu estou internada e incapacitada dos meus direitos. E aí ele entra, então, fazendo valer. Então, essa é a importância. A gente pode ter o testamento vital sem averbar com o advogado, na sua gaveta, na sua bolsa, mas ele não vai lhe dar garantias de ser executado caso você perca suas faculdades mentais, que é o mais comum em doenças de terminalidade, né? Perfeito. Ou em acidentes, que a gente fica muito tempo desacordado, isso muito tempo que eu digo semanas e meses. Então, se eu colocar um advogado, eu tenho uma maior garantia de que eu vou ter um fim de vida de acordo com o meu desejo. Tem uma maior garantia, mas a gente pode melhorar isso, porque você pode simplesmente entregar para o advogado e falar, doutor, tá com você, quando eu ficar doente você me ajuda. E o tempo pode passar, passou 1, 2 anos, você está muito boa, mudou de lugar e nunca procurou advogado. E o tempo passa, você se adoece, o advogado perdeu o contato, e não consegue prevalecer o seu direito, porque eu não sabia disso. Puxa vida, mas agora, e agora? O que eu faço, né? Então, é interessante, porque a gente fala do advogado, porque é um terceiro que o sentimento é diferente daquele sentimento familiar. Então, ele fala, bom, é os direitos dela, ela me contratou, então eu vou exercer o direito, porque legalmente, por foro de profissão, eu tenho que exercer o direito dela. Aí, várias formas de fazer isso. Puxa vida, eu posso colocar no testamento vital, deixar previsto lá, que mensalmente ter uma ligação para o cliente, ou também mensalmente eu vou contratar o Dr. Neges ou qualquer outro advogado, que mensalmente ele me liga ou eu ligo para ele, eu tenho de ligar para saber onde eu estou. Então mensalmente, dia determinado, eu vou ligar, Érica, está tudo bem? Tudo bem. Isso acontece mensalmente porque você me contratou, temos um contrato, então eu tenho por obrigação legal de fazer isso para você. Ou seja, ao longo do tempo, o tempo que for eu vou estar ligando, liguei um dia. Cadê a Érica? Não atendeu. Mandei mensagem, não atendeu. Está previsto que eu deveria ir até o seu local onde você mora, ou o endereço que você deixou, e entender. Puxa, chego lá, quero ser com a Érica. Olha, o resgate veio buscar lá porque ela passou mal. Eu, com base qual hospital, não sabemos. Alguém tem o número da placa, né? Enfim,
para poder ir até o hospital e identificar onde você ficou, onde você foi levada. Ninguém sabe de nada. Bom, vou ter que ter a polícia pedir, né, uma busca. Você foi nos hospitais, né? Lógico, a polícia vai passar um rádio e todo hospital tem, né, um posto policial. Eles vão encontrar você no hospital e, de fato, eu vou correr lá, né? E tudo tem que ser feito rápido, logo né, teve o conhecimento. Nesse processinho que eu te falei, questão assim, 30 dias no máximo, né? Não é nem vinculativo a valor nenhum. Ó, todo mês tem que ligar, todo mês será, né, alguém vai ligar para saber onde você está. Uma segurança maior de não passar o tempo e ninguém ficar sabendo de um testamento vital. Porque uma questão que eu acho muito importante, gente, é nessa questão do representante legal, no caso o advogado, porque, por exemplo, eu tenho o meu testamento vital avisado para parente, para amigo, para vizinho, mas nós sabemos que eles têm um envolvimento emocional conosco. E o envolvimento emocional numa decisão importante pode vir a ser prejudicial. E daí a importância, sim, de ter um advogado, como o doutor Neges falou, ele é imparcial nessa questão. Então, por exemplo, na hora de amputação de um membro, né? É óbvio, gente, que os meus amigos, os meus parentes vão falar, não, eu quero ela inteirinha. Né? O sentimento é diferente, né? Ele vai chegar lá como ser humano, e pelo que eu conheço, ele vai ficar com o coração apertado, né? Muitas vezes aquele nó na garganta, mas ele vai ter a racionalidade de entender que o meu testamento vital tem que ser cumprido de acordo com o meu desejo, tá? Então, ele vai realmente fazer com que eu tenha a minha finitude e a minha morte. E lá de cima eu vou olhar e falar, joia, Neves, você fez direitinho o seu trabalho em vida. Porque o testamento vital, ele é para isso, ele é para garantir os nossos desejos no momento em que nós não podemos. Não, é importante. Você colocou num ponto que me chamou a atenção. Isso no momento, né, da amputação, a pessoa, né, está lúcida. Então ela está ali, tem um testamento vital, aí começa, né, a discussão, amputa, não amputa. Se naquele momento a pessoa ela entender, falar, eu não quero amputar mais, né, ou seja, eu quero que ampute minha perna, que o desejo é não amputar. Mas ela. O desejo no testamento vital. Era isso. O desejo no testamento vital era não amputar a perna, porque amputar não ia ser garantia, enfim. Mas naquele momento, ela falou assim, doutora, apesar do meu desejo era não amputar, eu acho que eu entendi agora que se amputando eu vou ter uma vida melhor. Se nós entendermos ali que a pessoa está com suas capacidades mentais perfeitas e condições de decidir por si mesmo, o testamento vital, naquele momento, ele é assim, revogado na hora. Então, quer dizer que eu posso ter um testamento vital, ele está lá averbado, mas no momento, se eu estiver em condições mentais e morais de decidir, eu posso mudar o que está ali de acordo com o meu direito e a minha garantia de melhora. O que eu sugiro nesse momento, se você estiver falando lá, que seja testemunha. Por quê? Para evitar que você, né, teve um desejo diferente e o médico não acolheu por qualquer razão. Enfim, ninguém sabia que você pediu, ele pode falar que você não pediu, né? Você pode estar sedado naquele momento. Ah, mas eu pedi, o médico não atendeu. Doutor, ele pediu? Não, ele não pediu. E aí vai ficar, pediu, né? Pediu, não pediu, não é. Tá, então, doutor, eu quero e eu lá na cama sofrendo e enquanto aí, exatamente. Aí é interessante que traga, nem que for a enfermeira como testemunha, porque judicialmente se der algum problema, a gente coloca ela para depor, e aí ela vai ter que falar a verdade na frente do juiz. E aí, olha, historicamente, na frente do homem da capa preta do juiz, assim, para a pessoa querer mentir lá, a pessoa tem que ser muito boa. Gente, que não é fácil, não. E, gente, agora também falando assim, eu, pela minha experiência terapêutica dentro de hospitais, trabalhando com pacientes paliativos que estão em casa ou internados, o testamento vital muda. Ele pode mudar a sua história de vida, a sua história de terminalidade. Então, como eu já falei, repetindo, nós vamos ter várias lives esclarecendo. Clica aí no meu canal, depois eu vou deixar ali embaixo também o canal e os contatos do Dr. Neges para vocês acompanharem, porque nem sempre nós faremos juntos, né, as lives, nós vamos compartilhar, mas em momentos diferentes falaremos sobre cada um, testamento, cada um dentro da sua área. Então, acompanha e aqui sempre, curte, compartilha, coloca o sininho. No nosso site vai estar lá todas as explicações, muito fácil de vocês entenderem lá. Gente, não entendeu? Chama a gente, não se acria não. Pode ligar, liga pra gente, né? A gente consegue esclarecer. Gente, olha, eu conheço o Neges e eu posso garantir para vocês que ele, e por isso que ele foi escolhido, né, para falar sobre esse assunto.
O Nerges, ele é uma pessoa que ele está sempre disponível para o outro, né? Então, ele vai estar disponível para responder: doutor, o senhor faz testamento vital? E ele vai dizer: sim, faço. Sim. E ele vai estar disponível para esclarecer a sua dúvida mais complexa e o melhor direcionamento para isso. Então, por isso que eu o escolhi, justamente por ser um ser humano que se disponibiliza ao outro, que empatiza. Gente, a recíproca é verdadeira aqui também, viu, gente? Né? Então, eu quis trazer isso por ser realmente uma pessoa que vai esclarecer você, e você não precisa falar: ai, mas eu vou atrapalhar. Não, se ele estiver em audiência, se ele estiver ocupado, ele não vai atender no momento. Érica, mas vai boa deixar. Questão. Eu só não atendo o telefone se eu estou numa audiência perante um juiz. Mas assim, vocês podem mandar um WhatsApp, uma mensagem, que eu retorno a ligação, assim que acabar a minha audiência, eu retorno a ligação para vocês, tá? Só não atendo neste momento, tá? Mas fiquem à vontade, porque é importante. E é verdade, por isso que eu trouxe ele para falar desse assunto que é tão importante, porque quando a gente trabalha, que é a minha área, com o emocional, com a angústia, a gente tem urgência. Exatamente. Né? Exatamente. E eu sei que ele pode atender isso. Sem dúvida. Deixa eu ver as próximas perguntas. Aqui, olha. O que eu devo escrever, o que eu devo elencar no testamento vital? Olha, como comentamos... O que eu posso pedir? Exato, como nós comentamos. Lá você deve pedir tudo que você quiser e que não quiser também. Né? O ideal é que você coloque lá o mais detalhado possível. Por exemplo, se você quiser receber ou não bolsa de sangue, receber ou não órgãos, tudo, assim, tem uma infinidade de itens que você pode colocar lá, assim, a gente traz para o testamento vital para a pessoa, a gente vai trazer muitas situações que as pessoas desconhecem, né, que pode colocar lá, e às vezes pode acontecer no momento. Esse é o caso, por exemplo, né, cláusulas especiais para representação na tua empresa ou não. Por exemplo, uma coisa interessante, autorizar a violação do seu domicílio, da tua casa, se você quiser ou não, para pegar alguma coisa que você acha interessante pegar, né? Disponibilizar. Por exemplo, eu quero, sei lá, eu tenho o hábito de dormir com travesseiro, eu não durmo sem o meu travesseiro. Você pode autorizar que alguém vá buscar. Inclusive, assim, você pode autorizar que alguém entre, né, dentro da sua residência e pegue seu travesseiro. Obviamente que tudo isso comprovado, o advogado vai fazer prevalecer isso aí, nem que ele tenha que ir até um juiz, pedir uma tutela, ir com força policial e entrar na tua casa e pegar, porque nada mais vai fazer prevalecer a tua vontade e prejuízo zero para todo mundo. Né? Não tem questão de prejudicar alguém, é prejuízo zero. Então, o ideal é que se coloque, Érica, tudo que você queira, que você não queira, tudo que você possa imaginar, e por isso que o médico e o advogado vai ajudar vocês a elencar as maiores, né, a maior quantidade de situações possíveis que possam, né? E isso o senhor vai me ajudar também a explicar e a ensinar as pessoas a fazerem um testamento vital adequado, né? Ó, fica aí que a gente vai fazer. Porque é importante que, né, com a pessoa, qual o desejo dela, a gente vai, né, entender o desejo e começar, né, escrever o que ela quer, e com base nisso a gente vai elencar diversas situações. Ainda falando sobre a questão dos direitos aos desejos, eu vou até dar um exemplo, sim, parece simples. Uma cliente minha, ela não comia ovo, ela não gostava do sabor do ovo, e ela colocou isso, gente, no testamento vital, que em caso de hospitalização e que ela não pudesse decidir sobre esse caso, ela não queria ovo. E ela sofre realmente um AVC. Ela, depois de meses, na verdade, ela ficou quase 1 ano internada, olha, foi um período muito longo, mas ela, por ter um testamento vital, ela teve seus direitos atendidos. No começo ela ficou inconsciente, então a alimentação era por tubo lá, né, aquela artificial. Isso. Depois, quando ela começa a se recuperar, que vem a comida do hospital, alguns alimentos viriam com ovos, e ela conseguiu não ter ovos nesses alimentos, e eles tiveram que ser substituídos para garantir a ela uma melhor qualidade. Então a gente pensa que é algo bobo ou que é algo muito... eu não tenho bens para deixar. Eu não tenho nada que eu queira. Gente, vocês vão entender no decorrer das nossas lives, dos nossos vídeos, vocês vão entender que você vai manter... É como hoje, se você fosse internado agora e ficasse incapacitado de decidir, você ia querer determinados alimentos? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio. À noite, não adianta me dar um cobertor, como os hospitais costumam dar. Eu preciso de 2, 3.
eu vou ter esse calor que eu preciso do meu corpo. Já que medir a temperatura, aquela febre, sim, não diz se eu estou com frio ou não. Sim, tá? Isso mesmo. Então isso é importante. Outra coisa, sabia que você pode colocar no seu testamento vital o cemitério que você quer ser enterrada, por exemplo. De repente você tem, tua família está num determinado hospital, você tem uma crença, acredita em tudo isso, e nós temos que respeitar a tua vontade. Você quer ser enterrada no cemitério X, né? Não vou nem falar no cemitério aqui, sim, não fazer propaganda nenhuma. Mas você pode escolher, inclusive, Érica, se você não quer que as cerimônias fúnebres aconteçam, sim ou não. O meu testamento ele pede. Porque é crença. Você pode ter uma crença, que tem tua família ali, você quer ser respeitado. Né? Isso cai muito, vejo muito isso quando meus clientes vão falar sobre a questão da cremação. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles têm o desejo de serem cremados, mas a família é contra. Então ele coloca no testamento vital, porque assim ele garante. E o inverso também. Tem gente que não quer ser cremada, mas os filhos acham que a cremação é a melhor coisa a ser feita. Mas aquela pessoa que está ali não quer. Ela sofre só de pensar que ela vai ser queimada. Ela não vai sentir mais nada, mas ela não quer. Sim. Então, isso pode ser. Claro. Doutor, a gente está com pouco tempo, ainda tem muita pergunta, ainda bem que tem muita live para fazer. Teremos lives, mas eu vou fazer ainda 2 perguntas. Perfeito. Tá? Que eu acho importantes para a gente deixar, inclusive, já como link para os próximos. Claro. A gente está falando de estar em condições mentais, né, gozo de boa saúde. Agora, por exemplo, um paciente que tem depressão, Alzheimer, esquizofrenia, bipolaridade, borderline, por exemplo, que são pacientes, inclusive, que estão trabalhando fora. Perfeito. Tá? Eles exercem exercício profissional. Perfeito. Eles podem fazer o testamento vital? Podem. Porém, a hora que a gente for averbar isso, aconselho assim, nessas situações, assim, é mais forte ainda a averbação no cartório, mas o cartório só irá averbar essa situação se tiver um laudo de um médico, né, atestando que ele está em plenas faculdades mentais de decidir o que ele quer ou não. Porque se no momento que você for averbar lá, no momento no cartório de notas, do cartorário, ele perceber que você não sabe o que você está falando, ele anula tudo e não faz nada. Então, agora, se o médico tiver contestado, falando que ele tem Alzheimer, mas aqui está em condições de decidir, né, ele é feito. Ótimo, isso é muito importante, porque essa é uma dúvida grande. Sim. Até porque a depressão, ela é hoje a doença da humanidade, né? Sim. Poucas pessoas a gente conhece, na nossa idade principalmente, que não passaram por uma crise depressiva ou que estão em depressão. Sim. Então é importante saber em que grau da depressão, ou do Alzheimer, ou da esquizofrenia, nós podemos... Porque o médico, né, nesse caso, ele te trata, ele sabe que você pode falar assim, mas hoje eu estou bom, então hoje eu estou na minha capacidade mental, vou lá, vou fazer meu testamento. Mas o médico do tratamento, ele vai falar, olha, não está em condições, porque naquele momento que ele acha que está lúcido, ele não está. Né? É aquele momento que ele quer correr e fazer alguma coisa, imaginando que, mas assim, a consequência depois pode ser muito difícil. Então tem que ter um laudo médico de fato, que aí a responsabilidade fica sendo para o médico. Agora eu vou colocar a última pergunta, mas essa pergunta ela já vai ser um link para uma próxima, e que pela minha experiência eu vou fazer para o Dr. Neves, ele vai responder e vai levar depois uma outra live inteira. Dr. Neves, como é que eu devo contar para minha família, abordar a minha família, dizendo que eu tenho um testamento vital? Eu faço um jantar, coloco ali um bom vinho e digo, mamãe, papai, marido, esposa, filhos, aqui uma cópia do meu testamento vital. É a maneira mais adequada ou existe... Olha... Como é que a gente faz para ir contando? Olha, essa pergunta é importantíssima, porque é uma coisa que envolve muitos sentimentos, né? Então, assim, eu acho que eu entendo não ser adequado você fazer para o seu advogado e mostrar para a tua família. Acho que você deve dividir com a tua família, tem que quebrar, né, aquele tabu de falar sobre a morte, né? Porque cada religião tem a sua crença, obviamente, mas sempre quebrar esse tabu de falar com a família a questão da morte e trazer o que você deseja para eles, né?
devagar, e vai depender muito do perfil de cada família. Se você fala tudo de uma vez, se você fala tudo de uma vez, se você vai aos pouquinhos falar, aos pouquinhos você introduz para um, aí você pode primeiro falar pro, né, se você for casado, para o teu marido, primeiro para o teu filho, que às vezes pode ter um filho que entende mais, outro entende menos. Eu achei importante a colocação que você fez anteriormente, quando você diz, puxa o assunto como se não fosse algo seu, né? Então, aquilo, você é meu marido, eu chego e falo, olha, Neges, amor, você viu, o que é testamento vital? Sim. O que é isso? Que aí a gente vai de uma maneira indireta... Entendendo, né, como a pessoa vê essa situação, né? E como é que eu posso contar que o meu já está pronto, exatamente, né, já você vai registrado. Você pode, inclusive, depende muito da questão do perfil com que você está falando, grau de instrução, tudo isso. Sim. Você pode, inclusive, no dia ou depois, levar, se você fez com um advogado, levar o advogado para explicar os efeitos jurídicos que isso pode acontecer, por qualquer razão, porque não existe uma receita para tudo isso, porque às vezes pode depender da pessoa. Eu sou empresário com um monte de bens, um monte de empresa, o outro que não tem muita coisa, né? Então, tudo vai depender do perfil de cada família. E uma coisa muito importante, quando o doutor fala, inclusive, das emoções e dos sentimentos. Eu fico imaginando, hoje não, minha mãe já sabe, todo mundo sabe que eu tenho, agora o mundo todo está sabendo, mas eu me lembro quando eu fui contar para minha mãe, né, que eu tinha. Como é que eu conto para minha mãe e para o meu pai? Que eu fiz. Né, eles vão, né? Então eu lembro que eu fui devagar, né, como o senhor sugeriu mesmo, vai puxando o assunto, o que é o testamento vital, para que serve? E aí, por exemplo, eu lembro do meu pai falando, que bobagem, para que você vai pensar na morte, né? É verdade. Não é? É verdade. E eu já sabendo, eu tendo toda a consciência, eu sabia que não adianta, pai, besteira é o senhor que não quer ver, que não quer atualizar. Não posso conversar com ele dessa maneira. A gente fala assim, depois que eu morrer pode enterrar em qualquer lugar. Não, joga no rio, né? Eu conheço gente que fala, joga no rio. Porque a pessoa às vezes não sabe o que está falando, né? Imagina, hoje é uma situação, daqui a um mês, um ano... Eu lembro da minha tia, eu lembro de uma tia minha, já bem idosa, ela até faleceu já, quando eu falei a questão do testamento vital, que ela falava assim, ela é do interior, né? E ela falava assim, tá traindo a morte para tu, não mexe com a morte que ela vem te buscar. E não é assim, tá, gente? A morte não vem buscar ninguém antes do horário da nossa morte. Pode falar, pode fazer o teu testamento. Aliás, depois nós vamos ver isso do ponto de vista terapêutico. Você fazer o seu testamento vital traz uma liberdade para você, emocional, sentimental, que faz com que você até prolongue, o seu dia fica mais feliz. Sim. Tá? Porque você foi capaz de verbalizar. Eu vou morrer. Quanta gente consegue dizer assim, né? Eu vou morrer. Mas não é agora, de verdade que não é, né? É verdade, mas eu vou. E eu tenho total alegria, total segurança, total felicidade de saber que eu estou zelando por mim, fazendo meu testamento vital, que vai fazer com que eu cumpra, com que se cumpra os meus desejos. Por exemplo, um deles, eu não consigo viver em ambiente fechado. Então, eu dentro de um quarto de hospital, se o médico previu que eu vou viver mais um mês, eu garanto que eu não fico mais 4 dias viva se eu ficar presa ali dentro, tá? Exatamente. Agora, se o meu familiar, o meu responsável, entender que vai me tirar de lá, né, que eu vou para casa, que eu vou ter a varanda aberta, janelas abertas, né, que eu vou sentir a brisa, o médico vai me dar um mês, é capaz de eu viver um mês e uma semana, um mês e 2 semanas. Não, e é verdade, Érica. Só para não perder o gancho da última pergunta, que vamos falar com a familiar, o que deve e o que não deve ser. Mas não devemos esquecer que a decisão final é sua. Tá? Você que vai decidir e você que vai pôr no papel, obviamente. Se tiver o apoio dos familiares, pode até contribuir com o testamento vital. Mas a decisão final é sua, com o teu advogado, com o teu médico, ou você mesmo sozinho. Mas você que vai decidir, você vai fazer, enfim, e vai caminhar com esse testamento vital aí. Tendo o apoio da família é muito mais fácil, porque obviamente eles vão pegar o testamento, vão lá para o médico, vão, né, fazer valer as suas vontades. Tá? Então, mas lembrando também que o apoio, como a gente fala, quando a gente fala de familiar, a gente fala de sentimento. Sim. Então é aquilo, né? Enquanto está tudo bem, a nossa forma de encarar determinadas situações é uma, né? Então, por exemplo, se minha mãe coloca lá, eu não quero ser entubada, eu não quero ter o prolongamento artificial da vida. Eu falo, é isso mesmo, mãe, a senhora está coberta de razão, vai sofrer para quê?
Mas e se a minha mãe for para um hospital? E o médico falar, olha, ela tem 24 horas de vida se eu não entubar. E se entubar, a gente pode, né, você pode ter mais tempo com ela. Como filha, como sentimento, o que eu faço? Eu quero minha mãe, então eu falo, entuba. Mas eu não estou pensando no prejuízo que isso está trazendo para o corpo da minha mãe, para a alma da minha mãe, né? Então, por isso que o testamento vital ele é importante, porque ele vai garantir esse direito de você não sofrer ou de não prolongar o seu sofrimento. Doutor Nérgis, eu falei que era a última, mentira, eu vou fazer a última agora, pode ser? Claro, última mesmo. Pode ser. Também já deixando para a próxima live. Por exemplo, eu viajo muito para fora do país, tá? Então, a pergunta que eu tenho é isso daqui. Se eu tô fora, eu fiz o meu testamento vital aqui, mas me ocorreu um mal súbito no Chile. Estou no Chile, estive lá, vou ficar internada lá. Esse testamento vital, ele tem a mesma validade? Então, provavelmente não. Isso vai depender das leis de cada país. Então, se você estiver lá, né, obviamente, se está com o teu testamento vital no teu bolso, vai ser atendido no médico. O médico, na hora que ele pegar o seu testamento vital, se tiver na língua do país, ótimo. Se está em português e ele conseguir entender isso, que deve ser, né, na nossa língua nativa, ele pode ler por convicção médica, ele pode acatar ou não, mas se lá o Conselho de Medicina daquele país for muito rígido quanto a isso, vai prevalecer a lei do país. Então, sempre vai prevalecer a lei vigente no país que eu estiver, independente, se eu estiver em outro país, claro, né? Sim. Só lembrando, gente, que para isso também, depois o doutor Nérgis vai falar isso numa outra live também, que você pode fazer o testamento vital em diferentes países. Sim, tem países aí, Portugal, enfim, alguns países que prevêem isso aí, e tem leis que regulamentam isso, inclusive. Tá? Então, assim, já eles entendem bem essa situação, não deve ter problema quanto a isso. Mas, num país que não tem nada disso, estou lá e a pessoa sabe que lá você se acidentou, está no hospital, e lá não vai conseguir prevalecer a tua vontade. O teu procurador, a tua família pode fazer, tentar te transferir para o Brasil o mais rápido possível, para que você, né, continue aqui, mas também vai depender, né, do médico, se ele entender que se te tirar de lá vai causar um dano maior, ele pode não deixar você sair. Mas você pode tentar fazer essa situação de transferir você para o Brasil. Você ter eu já tive casos de a pessoa só ter conseguido a transferência internacional porque constava no direito vital. Esse caso eu também já vi. É detalhe, né, lá, porque assim, lógico, aí o advogado do Brasil não tem força em um outro país, mas por respeito, né, aos advogados, lá pode ir lá falar com o juiz, né, e por respeito de entender e acatar essa ordem. Não vincula o pessoal de lá, do outro país, mas é bem interessante essa questão toda. Tá Doutor Nérgis, muito obrigada por compartilhar desse momento. Espero que vocês tenham visto que falar da morte pode ser muito bom. Nós tivemos aqui uma live em alguns momentos divertida, em alguns momentos mais solenes, mas era um momento. Mas falar da morte é muito bom. E falar da morte com quem conhece, com quem sabe, com quem pode garantir os nossos direitos é muito melhor. Claro. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui assistindo a gente. Depois eu vou deixar logo abaixo, vocês vão encontrar, então, os meus contatos e os contatos do Dr. Nérgis, para que vocês entrem, tirem dúvidas, possíveis dúvidas. Quem quiser pode deixar aí no chat, que depois nos comentários nós vamos responder para vocês. Sim. E lembrando do mais importante, essa é a primeira de uma série de lives sobre o esclarecimento do ponto de vista jurídico do testamento vital. E vocês vão ver que pensar sobre a morte, pensar sobre a nossa finitude é tão gostoso quanto chupar um sorvete num dia de calor. Tranquilamente. Tá? Exato. Doutor, muito obrigada pela presença. Suas considerações finais. Eu vou falar com a Érica, assim, acho que me emociono porque... Eu também já segurei. É uma colega minha de 50 anos, né, Érica, assim, desde a infância, então, assim, é uma gratidão muito grande, muito bom, né, ter essa oportunidade de poder estar com você do meu lado aqui, poder falar
eu, né, agradecer a oportunidade de vocês do outro lado da telinha, trazer para vocês um pouco de conhecimento, para a gente poder brigar pelas vontades de vocês e fazer prevalecer os direitos da pessoa, que naquele momento é a menos informada e a mais frágil, né? Então a gente tem que poder trazer. Então agradeço demais essa oportunidade, eu vou ter muitas lives mesmo junto com a Érica. Assim, a Érica é uma colega minha que acho que se a gente voltar ao tempo que a gente nos conhecemos, não sei se a gente conseguia imaginar que hoje estaríamos aqui. Não é? Nessa situação, né? Mas enfim. Gente, só para vocês entenderem, eu e o Négis nos conhecemos no que a gente chamava antigamente de parquinho. Que hoje é a pré-escola, né? Exatamente. Então, aos 3 anos de idade, nós somos do mesmo mês de janeiro, Sim. Inclusive. Então, nós entramos na escola aos 3 anos, né? Depois passamos o ensino fundamental, o que hoje é ensino fundamental, né? O Fundamental 1, Fundamental 2, exato, sempre na mesma classe. É isso aí. Morávamos nas ruas paralelas, nossas famílias tinham amizade. Então, assim, é uma questão de uma vida inteira. E até por isso que ele foi o escolhido, não só por isso, né? Mas por conta de eu conhecê-lo há 49 anos, é isso? Estou de 52, 49 né? para 50. Isso. Tá? Há 49 anos de eu conhecer a relação que ele tem com a vida, mas a relação ética, a relação de honestidade, a relação de aquilo que eu acho muito importante, que é até a conversa que nós estávamos tendo antes da live, que é sobre cuidar de quem não tem condições financeiras, né? Sim. Condições morais, morais no sentido financeiro e condições mentais, né? Então, essa questão para nós ela é muito importante, que é cuidar dessas pessoas que não têm acesso financeiro aos cuidados. Isso não quer dizer que nós trabalhamos gratuitamente, gente, não é isso, tá? Mas é saber o momento, quer dizer, saber o momento não, é ter um olhar para a humanidade, um olhar humanizado, um olhar que nos coloca como semelhantes ao nosso outro que sofre. A ideia do trabalho realmente é de poder levar, né, o judiciário às pessoas mais frágeis, né, nesse momento de fragilidade, mais carentes, de alguma forma, porque às vezes o pessoal tem, né, você lê porque o judiciário, não, trazer o judiciário, porque a lei é igual para todo mundo, né, depende da sua situação social. Então a ideia nossa é trazer de fato o judiciário perto dessas pessoas. Tá bom, pessoal? Agradecemos demais a presença de vocês todos. Aguardem, sigam nossos canais, teremos muitas lives para esclarecer. Qualquer dúvida, mande para a gente esclarece ou na próxima live ou vamos esclarecer ao longo do tempo para vocês. Tá bom? Gente, muito obrigada e até a próxima. Depois eu vou deixar para vocês a data da próxima, nosso próximo encontro e também da nossa live individual, eu também vou divulgar no meu canal. Então, quando o Dr. Négis fizer as lives dele, eu vou divulgar no meu canal e vice-versa, porque assim vocês não perdem o fio